Bom, agora eu vou começar o estudo sobre o módulo de História, né, da prova da AV1 de quarto bimestre. E, bom, antes de começar esse estudo, queria primeiramente pedir a Deus a graça da constância, do discernimento, da sabedoria, para que possamos fazer com fruto, possamos fazer fértil, fecundo esse tempo de estudo, de tal maneira que ele possa deixar de ser um tempo de estudo, mas sim um tempo de oração, um tempo de abandono e dedicação a Deus. Amém. Então, vamos lá. A gente vai começar a estudar um pouco do primeiro reinado para frente. A prova, se eu não me engano, vai acabar caindo até rebeliões regenciais. Então, primariamente, não era necessário começar com o segundo reinado. Mas eu vou também abordar o segundo reinado porque eu acho muito importante. Eu acho que pode ajudar na compreensão do primeiro, um estudo aprofundado do segundo. Mas o foco é o primeiro reinado e as regências. Bom, começando. A construção gradual de uma nação. Logo após o rompimento da relação de subordinação do Brasil para com Portugal, foi necessário reorganizar muitos aspectos da vida brasileira. Uma nação livre deveria ocupar o lugar da colônia portuguesa que existia há mais de 300 anos. Então, veja, aqui havia uma ligação entre Brasil e Portugal muito intrínseca ainda. Mais de 300 anos de colônia. Então, era uma ligação muito forte que ainda deveria começar a se desprender, a se deslocar, a se distanciar, certo? Então, em torno do príncipe regente, quem que era o príncipe regente da época? Era Dom Pedro II. Dom Pedro I, perdão. Então, Dom Pedro I era filho de Dom João VI. E ele organizou uma monarquia que precisaria enfrentar o desafio de garantir a unidade nacional. Esse talvez seja o grande ponto de todo o trabalho de Dom Pedro I. Unidade nacional. Ele precisava que as pessoas, que o Brasil se mantivesse unido, se mantivesse firme e buscando um certo propósito unificado. Já que havia profundas diferenças entre as províncias. Se a gente vê o Brasil hoje, atualmente, principalmente hoje, as províncias, cada uma delas tem suas características culturais próprias, enfim. E é muito complicado você garantir essa unidade, sendo que é tudo tão diversificado, né? Mas esse era o grande esforço, unificação nacional. Além disso, era preciso construir a ideia de nacionalidade, pois a subordinação jurídica, política e econômica existente no Brasil até o período joanino impedia que a sociedade colonial se sentisse parte de uma nação. O país livre também precisaria de uma constituição. Então, a Constituição de 24, né? A Constituição outorgada, 24 não, 25, se não me engano, 24, 25. Tudo isso faz parte de uma tentativa do Brasil de galgar uma posição de nação agora, não mais de colônia, mas agora de como nação própria mesmo, independente. Ou seja, que definisse essas regras de vivência, esses direitos, os deveres de um cidadão brasileiro mesmo, né? Nos primeiros anos após 1822, ocorreram importantes debates acerca de como o governo brasileiro seria organizado, quais teriam as características da primeira Constituição. Isso aqui são detalhes. E veja que havia uma certa descrença quanto à independência brasileira por conta da figura de Dom Pedro I. Porque Dom Pedro I era português, ele não era brasileiro. E muitos acreditavam que por ele ser português ainda haveria uma influência portuguesa muito forte no Brasil, que não deixa de ser verdade. E ele acabou buscando interesses portugueses, mesmo sendo ainda príncipe, mesmo sendo rei brasileiro, né? Rei, imperador brasileiro. E esse governo de Dom Pedro I, que foi de 1822 a 1831, ele ficou conhecido como o primeiro reinado da história do Brasil. Foi o primeiro império ali da história. Na verdade, só houveram dois, né?
houveram 3 períodos, mais 2 impérios. O primeiro e o segundo reinado. O primeiro é de Dom Pedro I e o segundo é de Dom Pedro II. E ele durou de 1822 a 1831, então ele foi relativamente longo. Mas um período muito tenso, que tem como principal característica a unificação das províncias e aí uma necessidade de afirmar a independência nacional. Havia muitas resistências internas. A declaração de independência do Brasil não foi aceita em todo o território nacional. Olha aí, de novo, a necessidade de unificação, unidade. Havia grupos interessados em continuar ligados a Portugal. Tropas portuguesas resistiram à independência e isso gerou conflitos em algumas províncias. A Bahia era um importante centro lusitano, pois em Salvador havia um grande número de comerciantes militares portugueses, cuja maioria pretendia manter uma fidelidade ao governo de Lisboa. Por outro lado, nessa província também havia grupos empenhados na formação de um país livre, que queria se distanciar de Portugal, né? Essa divisão provocou confrontos armados e criou-se um movimento de patriotismo muito firme, muito forte, porque as camadas populares estavam interessadas na liberdade do país, pelo menos nesse contexto. As camadas populares se levantaram contra aquela dominação dos comerciantes portugueses que queriam voltar para Lisboa e falaram, não, agora vai ser outros 500, sabe? E aí formou-se esse chamado Exército Patriótico. Bom, nas batalhas do Recôncavo Baiano, destacou-se a figura de uma mulher, Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Ela foi condecorada pelo imperador Dom Pedro I e é conhecida como a primeira mulher a integrar o exército brasileiro. Interessante isso, né? No Pará, parte da população também não aceitou o presidente da província nomeado por Dom Pedro. Nesse contexto, um grupo tentou formar um governo com lideranças locais. No entanto, assim como na Bahia, outros grupos estavam interessados em continuar a relação com Portugal. O governo de Dom Pedro reagiu ao movimento com forte repressão. E você pode ver que nesse início havia uma certa resistência ainda de algumas partes da sociedade quanto à libertação do Brasil, quanto à liberdade do país. Então, no Maranhão, no Piauí, na Cisplatina, também houveram movimentos de resistência à independência brasileira, mas todas foram suprimidas pelo Dom Pedro. É um dos raros casos de um país que nunca, pelo menos ainda, né, que não teve uma guerra civil, como, por exemplo, a Guerra Civil Americana, entre as províncias ali, lutando, norte e sul, etc. Não, tudo foi bem suprimido por Dom Pedro e não chegou no nível de uma guerra civil. Mas houve, claro, desentendimentos entre as partes e muita resistência, mas Dom Pedro já bloqueou isso de vez. A província Cisplatina foi invadida pelo Brasil em 1816. Cisplatina é hoje que a gente vê ali mais ou menos a Argentina, Uruguai, uma parte da Argentina talvez, mas principalmente a parte do Uruguai. Essa região fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, de domínio espanhol. Quando invadiu a região, Dom João VI, então na época ainda do período joanino, ele pretendia tirar vantagens econômicas por meio do comércio do Rio da Prata, para defender o território brasileiro. Veja, essa questão do Rio da Prata é uma questão que desde antigamente já dava problema. Porque a Guerra do Paraguai, por exemplo, ela foi causada, uma das motivações foi que o Paraguai queria ter acesso ao Rio da Prata e não conseguia. Isso gerou um forte descontentamento por parte dos governantes paraguaios, certo? Depois da expulsão dos portugueses da Cisplatina em 1823, ou seja, 7 anos depois, surgiu um movimento local contra o imperador. A chamada Guerra da Cisplatina teve o apoio da Argentina e resultou no estabelecimento do Uruguai em 1828. O governo de Dom Pedro gastou muitos recursos nesse confronto, aumentando ainda mais a dívida externa brasileira. Então o Brasil sofreu, foi um período de extrema, diria que um período de extrema dificuldade para o Brasil nesse início. O
para engrenar a independência. E até talvez o governo de Dom Pedro II, aí que o Brasil vai começar a galgar talvez uma independência real e um senso de nação mesmo, sabe? Lá com Dom Pedro II, que talvez foi o maior governante da história do Brasil, sem dúvidas. Bom, então assim, o Brasil ele ainda está galgando esse movimento de independência, esse movimento de país mesmo. Bom, e aí agora a gente vai ver uma parte que é sobre o reconhecimento da independência do Brasil. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América, em 1824, porque eles estavam interessados na diminuição da influência europeia no continente americano, por conta da doutrina Monroe, né? Que é aquela América para os americanos, né? Aquela doutrina, assim, por meio da qual procurava ampliar sua influência no cenário internacional, e eles viram na América Latina uma forma de fazer isso, né? Então, os países americanos, México, apesar do México é América Latina, né? México, Colômbia e a doutrina Monroe entrou de cabeça nessa parte. No ano seguinte, a Argentina, México, na Europa foi a França, depois Portugal e enfim, e aí Inglaterra em 1827. Então, assim, foi um reconhecimento tardio, um pouco, da independência brasileira por parte de alguns países. E uma coisa interessante é que o Brasil, para que ele pudesse ser reconhecido como independente pelo próprio Portugal, por Portugal em si, que é o que importava, né? O Brasil ele só foi reconhecido em 1825. O Brasil, de novo, é independente em 1822. Então, 3 anos aí separam a independência proclamada da independência reconhecida. E o governo brasileiro ainda teve que pagar 2 bilhões de libras para o governo português e não aceitar se unir a qualquer outra colônia portuguesa. Olha o nível. Então o Brasil ainda teve que pagar para ser independente de Portugal, né? E o Brasil isso gerou uma dívida para o Brasil muito grande, que o Brasil teve que pagar por anos a fio essa dívida com Portugal. Ela foi tomada pelos ingleses, mas acontece que o Brasil acabou gerando um débito muito grande com a Inglaterra, e isso ser de novo um problema entre o Brasil e a Inglaterra, que a Inglaterra tinha uma influência muito forte no Brasil, né? Isso era complicado. Uma questão interessante interessante mesmo, muito, muito interessante, é que um dos motivos, um dos fatores que fizeram algumas coisas, alguns países não reconhecerem tacitamente, tá? Assim, de maneira firme, a independência brasileira foi a escravidão. Foi a escravidão. Né? O Brasil, para ele ser reconhecido pela Inglaterra, ele teve que extinguir o tráfico negreiro. E havia no Brasil um grande movimento escravocrata, né? Isso é importante para mais tarde você entender o porquê do Brasil, proclamação da República, porque o movimento abolicionista nascia aí com a independência. O grande idealizador, a cabeça da independência brasileira, que foi José Bonifácio, era contrário à escravidão, e ele dizia que a escravidão era associada à corrupção da sociedade, à fraqueza moral da sociedade. Então, veja que era um grande já aí no nascimento da independência já havia um grande panorama que digamos que se permeava até a proclamação da República e até mais tarde, talvez, com a própria República, com os problemas de desigualdade social que nasceriam da abolição da escravidão. Então foi um
caminho, um trajeto longo até a abolição e etc. Então houveram muitas negociações diplomáticas para reconhecer a independência e colocá-la em prática, fazer com que ela fosse reconhecida mesmo e tratada como séria, como um país que nasce, né? E o Brasil, isso vai dar um reflexo muito grande na economia brasileira, porque a economia brasileira, para que o Brasil conseguisse ser reconhecido como independente, ele precisava do reconhecimento de outros países. Só que havia um problema. Os países queriam reconhecer o Brasil como independente, mas não de graça. Eles queriam algo em troca. Então o Brasil acumulava uma dívida externa, uma bola de neve, né, que iria dar muitos problemas para o país mais à frente. E Dom Pedro I, ele já começa o governo dele, o império dele, com uma economia em déficit, uma economia em baixa, uma economia que gasta mais do que ganha, porque ele tinha que pagar os outros países, né? Então foi um percalço na história do período, digamos, do primeiro reinado, que foi as dívidas externas acumuladas por conta, principalmente, dessas negociações diplomáticas entre os países para o reconhecimento da independência brasileira. E aí, entrando agora na ideia da Constituição, a primeira Constituição do Brasil, certo? O livro ele dividiu em duas, né? Tem a primeira parte, que é a Constituição da Mandioca, entre aspas, que foi um projeto que foi recusado, e a segunda parte, que foi a Constituição outorgada, ou seja, a Constituição que foi aceita, que foi instituída como a Constituição brasileira, a primeira Constituição brasileira da história. Veja, como país independente, lembra lá, um elemento essencial para um país independente é a ideia de uma liberdade jurídica. O país deve ser livre juridicamente, deve ter liberdade jurídica. E o princípio da liberdade jurídica nasce de uma Constituição Federal, nasce de um conjunto de regras que vão nortear o cidadão brasileiro, seja em seus direitos, seja em seus deveres. Então, veja que havia uma grande preocupação do próprio imperador Dom Pedro I em olhar para isso e falar, não, o Brasil é independente, mas o Brasil deve ser independente juridicamente também. O Brasil deve ser independente também, não só dele, tá? José Bonifácio e outros intelectuais. Não, o Brasil deve ser independente, mas não só de nome, mas também independente juridicamente, legalmente independente, né? E o principal ponto que levou à independência, digamos assim, jurídica do Brasil foi a criação da primeira Constituição, que foi a Constituição da Mandioca. Foi um projeto que foi percalço atrás de percalço, digamos assim, e foi muito complicado no início, mas que mais tarde conseguiu entrar em consenso, digamos assim. Então, colocado isso de primeiro momento, certo? Colocado esse ponto de primeiro instante do contexto, do porquê era necessário realmente essa Constituição para garantir a independência jurídica do Brasil e estabelecer os principais direitos e deveres que vão nortear esse novo país, eles vai nascer, eles vão dar luz a essa nova norma, a essas novas normas brasileiras, né? Então, algumas questões ainda estavam um pouco pendentes e deveriam ser sanadas, deveriam ser, se não sanadas, pelo menos mitigadas. Então, por exemplo, quais eram os limites do imperador? Ele ainda vai ser absolutista ou ele vai ser redigido? O poder dele andará conforme como canta a Constituição? Era uma questão pendente. Outra questão, quem que pode ser eleito para os cargos legislativos? Como vai funcionar a estrutura de poder? Quantos poderes nós teremos? Quais são os tipos de poderes que nós teremos? Então, foi toda uma construção. Bom, inicialmente, o grupo liderado por Dom Pedro I conseguiu
lembra, a história do Brasil Império, pelo menos eleitoral, política, era dividida em dois grupos, liberais e conservadores. Conservadores normalmente são mais associados ao imperador, tanto o primeiro quanto o Dom Pedro II eram mais de uma linha conservadora. E também os liberais. Né? Os liberais eles lutavam mais por um rumo progressista. Os conservadores um rumo mais ortodoxo, mais prudente, digamos assim, da realidade. E os progressistas mais pela liberdade, pela luta pela igualdade, etc. Né? Então, o próprio Dom Pedro I não queria ele não queria esses princípios liberais muito fortes no Brasil. Ele queria quebrar um pouco disso. Falou, não, aqui quem manda é eu, né? Se você lê a Constituição de 24, talvez as partes principais, você vai ver que ele reafirma muito isso, da questão do, não, quem manda sou eu. Eu sou o imperador, vocês são só meus súditos. É claro, não é necessariamente assim, eu estou sendo extremamente figurativo e talvez até e bem realista. Mas é mais ou menos isso. Bom, aqui vocês não vão. Aqui é só eu que mando. Né? Então, precisava dos limites, precisava das dessa Constituição para definir bem até onde eu vou e até onde vai o imperador. Até onde o cargo tal vai e até onde agora passa a ser de domínio do imperador ou de certo poder, ou de certo cargo. Né? Então, havia uma certa tensão entre pessoas que preferiam, por conta disso, uma monarquia constitucionalizada, eram os liberais, e pessoas que preferiam uma monarquia absolutista, que eram os conservadores. Então havia esse jogo de poder aí coexistindo na política brasileira. Então, tá, ou a gente vai ser constitucionalista e o imperador vai ter o poder, vai ser regido conforme a Constituição, ou a gente vai ser absolutista e o imperador vai ser regido conforme o poder que lhe foi concedido. Alguns autores sugerem, eu vou ler agora o que está no livro. Nas reuniões da Assembleia, Dom Pedro prometeu defender a Constituição, com uma ressalva: se ela for digna do Brasil e de mim. Com essa afirmação, o imperador manifestava suas intenções absolutistas. O contexto posterior ao Congresso de Viena e à formação da Santa Aliança na Europa dava força aos planos de Dom Pedro. Lembra lá, o que era a Santa Aliança? Eram países que se juntaram para tentar fazer o absolutismo se manter firme na Europa e em outros países. A maioria dos membros da Assembleia defendia uma monarquia constitucional que colocasse limites ao poder do imperador. Assim, o projeto elaborado para a Constituição previa a valorização do poder legislativo, tanto é que se você ler a Constituição de 24, você vai ver muitos aspectos de valorização legislativa muito firmes, muito fortes mesmo, que reunia deputados e senadores com autonomia para tomar decisões. Dessa forma, o imperador não teria amparo legal para, por exemplo, dissolver o parlamento, que é uma coisa que já aconteceu no Brasil na própria vida de Dom Pedro II. Ele dissolve o parlamento e, enfim, faz algumas movimentações ditas curiosas, digamos assim. Outro aspecto relevante do projeto de 1823 é um crescente anti-lusitanismo. Veja, o Brasil precisava de reafirmar que era independente, que era um novo país, que era um país desconectado de Portugal. Como que ele fazia isso? Mostrando a sua força soberania, a sua força soberana, essa soberania crescente do país. O Brasil não pode ficar com ligações extremas e fiéis a um país que ele acabou de se desligar. Não, o Brasil agora tem que andar para um rumo próprio. E uma das características que foi utilizada para esse rumo próprio foi negar os lusitanos, o direito lusitano e tudo aquilo que os lusitanos nos deixaram, pelo menos as partes principais do que eles nos deixaram.
Enfim, havia ainda também um receio de que Portugal tentasse a reunificação com o Brasil. A presença de portugueses em importantes cargos do governo era, portanto, uma ameaça. Era estranho para eles ter. Tá, o Brasil é independente, mas por que tem tanto de português nos cargos públicos mais altos? Estranho. Estranho. Por que o nosso imperador do Brasil é português? Como assim? Não faz sentido. Então havia uma certa descrença, uma certa disse-me-disse ali. Ficava uma pulga atrás da orelha dos liberais, certo? Das pessoas que não confiavam tanto assim no Dom Pedro. Então, uma das coisas que a Assembleia Legislativa, a Câmara que fez a Constituição, ela previa era que pessoas portuguesas não poderiam assumir cargos públicos altos, elevadas funções públicas, como por exemplo de deputado e senador. Não fazia sentido, né? O Brasil é Brasil, não faz sentido nenhum isso. De acordo com essa proposta, os proprietários rurais receberiam mais benefícios, pois ela determinava que para ser eleitor era necessário ter renda anual equivalente a 150 alqueires de mandioca. Essa exigência acabava por determinar o perfil do eleitor. Os proprietários de terra que conseguiam manter uma plantação com essa extensão eram homens ricos, isto é, possuíam muitos escravos, cujo alimento básico era a mandioca. Para ser candidato a cargos políticos, por exemplo, a renda exigida era maior, também medida em alqueires. Assim, por exemplo, se uma pessoa tivesse renda proveniente do comércio, mas não fosse dona de terras, não poderia se candidatar. Que é bizarro, né? Isso restringia a participação política de muitos portugueses que faturavam elevadas quantias no comércio, mas não tinham propriedades rurais. Por causa da valorização fundiária medida em alqueires de mandioca, o projeto constitucional de 1823 ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Então, foi uma tentativa da Assembleia de barrar os portugueses, só que foi algo extremamente censitário, algo extremamente exclusivista, reducionista, né? Deixa eu ver. E aí agora a gente entra na Constituição que foi outorgada. Essa Constituição, ela não foi aprovada por Dom Pedro, porque lembra, o imperador ele precisava aprovar a Constituição. Ele precisava olhar para ela e falar, não, assim, tá aceito, quero promulgá-la e outorgá-la, quer dizer, e ela será a Constituição do meu país. E ele não aceitou. Já era de se esperar essa postura e ele não aceitou. Por quê? Porque ele estava liberal demais. Ele estava com muitos princípios liberais. Vamos lendo aqui. Por isso determinou o fechamento da Assembleia em novembro de 1803 com o apoio das tropas do governo, sob a alegação de que convocaria outra Assembleia que estabeleceria uma Constituição mais liberal do que a que havia sido proposta. Então, acabou que Dom Pedro queria uma Constituição mais conservadora, mas por conta da pressão que havia dos liberais, ele foi lá e cedeu a pressão e preferiu seguir um rumo mais liberal mesmo. Se você parar para pensar, o imperador, muitas vezes, ele não governa por ele mesmo. Ele governa pela vontade dos seus representantes do povo. E aqui foi o caso. Dom Pedro barra a Constituição. E ela fica ela não passa. E ele, sendo alguém mais tradicional, ele não consegue aspirar essa vontade dele de fazer uma Constituição conservadora. E ele segue, pelo contrário, um caminho mais voltado para o liberalismo. Né? Essa intenção, só que, como eu digo, projeto político, ele é uma rede de contradições. Isso é interessante. Porque Dom Pedro I, estava sendo extremamente influenciado pelos liberais. E ele promete fazer uma Constituição mais liberal do que aquela. Só que, na verdade,
esse mais liberal dele era mais autoritário, era mais absolutista. Ele descola o discurso da prática. As medidas que elas seriam impostas pelo imperador foram anunciadas durante uma sessão da Assembleia Constituinte que se estendeu noite adentro. Foi uma noite inteira só para discutir isso. E esse episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia, pois foi o primeiro marco da não aceitação das pretensões autoritárias de Dom Pedro I. Vários participantes, por exemplo, da Assembleia Constituinte foram presos, né, por não aceitarem as pretensões de Dom Pedro I. E entre eles, por exemplo, José Bonifácio, que cuidou do filho de Dom Pedro I. Isso é absurdo, né? José Bonifácio, o cara foi preso pelo cara que ele iria cuidar do filho, né? E ele apoiou Dom Pedro I por um longo tempo. A Assembleia que Dom Pedro prometeu convocar era formada por apenas 10 pessoas que fizeram um texto constitucional, segundo as ideias absolutistas do imperador. A influência da Constituição portuguesa nesse novo projeto era notória. Então, veja, aqui ainda há um resgate da influência portuguesa. O Brasil não se descolou ainda totalmente de Portugal. O Brasil ainda tá junto de Portugal ali. Tem que começar um descolar, digamos assim, aos poucos. E o Brasil ele vai caminhar para isso e vai chegar nisso somente com o Pedro II. Só quando o Pedro II o Brasil vai olhar para isso e falar: não, agora a gente saiu de Portugal e agora a gente vai caminhar com as próprias pernas. Veja, agora o governo brasileiro se inspira no português e, por exemplo, na questão de que haveria um governo regencial caso o monarca fosse impedido de exercer o poder, é uma ideia portuguesa. Então o Brasil ainda se molda muito à ideia dos portugueses, certo? Então, veja que houve uma certa discrepância entre teoria e realidade. Teoria era uma constituição mais liberal, realidade era uma constituição um pouco mais absolutista. E essa constituição que foi uma constituição mais absolutista foi foi outorgada. E não houveram a participação de representantes populares. Então, veja, até no significado da palavra outorgada e promulgada é diferente. Outorgada significa imposta pelo governante. Promulgada significa pensada, discutida, dialogada entre os representantes populares e definida como a Constituição Federal do país. Veja, de qualquer forma, não houve uma representação popular em nenhuma das duas, nem na da Mandioca e nem na de Dom Pedro, que foi outorgada. Então havia um grande descolamento dos princípios populares, pelo menos juridicamente, etc. Não uma crítica ou um elogio ao Império, é uma análise pura. Não havia uma certa participação popular em nenhuma das duas. E, enfim. Havia, por exemplo, a ideia do voto censitário, né, por renda. Então, por exemplo, as pessoas só podiam votar se tivesse uma renda mínima de 100 mil réis. Para a pessoa ser candidata a deputado, é necessário ter uma renda de 400 mil réis. Para concorrer ao Senado, deveria ter uma renda de 800 mil réis. Então, tudo é pautado pelo quê? Dinheiro. Só dinheiro. Ascensão na vida pública, dinheiro. Tudo pelo dinheiro. Então, havia... E agora entrando... Então, era uma Constituição extremamente censitária e exclusivista. Né? Agora entrando, talvez, na parte principal de toda a Constituição Federal de 1824, as duas partes principais: os poderes, definição dos poderes, e a relação entre igreja e Estado.
Indo na primeira parte. Em relação à divisão de poderes, foi determinado 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Atualmente, na nossa regência política, a gente usa os 3 primeiros e o último foi tirado, porque não há mais a figura do imperador. Mas antigamente eram esses 4. A teoria dos 4 poderes foi instituída por Benjamin Constant, um pensador liberal lá da França. E a ideia é: o poder executivo ele vai trabalhar a administração do império, administração, organização imperial. Então, ministros, cargos administrativos, cargos públicos, tudo vai ser regido pelo poder executivo e vai executar as leis. O poder legislativo vai ser de representação pública, de representação política do povo. Então, por exemplo, por meio de deputados na Câmara dos Deputados e por meio de senadores na Câmara dos Senadores ou no Senado, né? Então, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, como nós vemos hoje, é a grande expressão do poder legislativo, que vai elaborar as leis do país, que vai idealizar como as leis devem acontecer. E, por último, o poder judiciário, por último desses 3 primeiros. Por último, o poder judiciário, que é o poder que foi dado aos tribunais e juízes. Lembrando, aqui não há ideia de Suprema Corte. STF, por exemplo, Supremo Tribunal Federal, não existe. Aqui há uma relação entre juiz e jurado. Um acordo, um contrato entre eles dois para definir as leis. Se houver qualquer tipo de decisão errada ou qualquer coisa, você manda para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que ficava lá no Rio de Janeiro, se não me engano. Não vou me recordar agora. A sede ficava lá no Rio de Janeiro. Supremo Tribunal de Justiça, isso mesmo. E lá um conjunto de juízes iria julgar os casos e ver, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, etc, etc. Só que o mais importante desses 4 poderes é o último, que é o moderador. O moderador, por que ele é tão importante na ideia dos 4? Porque, primeiro, ele é peculiar. Ele é um poder que ele foi poucas vezes até posto em prática. E no Brasil ele foi posto em prática até o governo de Dom Pedro II, até o final do Império. E, basicamente, resumindo o poder moderador, ele era exercido exclusivamente pelo imperador. Então, por exemplo, se o Brasil estava passando por um caos político, era o dever do imperador fazer o quê? Organizar isso, moderar essa situação, de forma que tudo conseguisse encontrar um jeito. Então, por exemplo, o imperador teria o direito constitucional de dissolver o parlamento se necessário. O imperador tinha o poder constitucional de exonerar ministros. Exonerar é tirar de função. Tirar ministros da sua função, tirar juízes, tirar deputados, senadores de suas funções, se isso fosse para o bem do país. E, acima de tudo, o poder moderador estava acima de todos os outros poderes. Era o poder moderador que iria reger os outros 3. Então, se desse na cabeça do imperador e fosse realmente racional, pelo menos, tomar uma decisão, ele ia lá e tomava. E não tinha ninguém acima dele para impedi-lo. Então, por exemplo, o que eu falei? O poder moderador permitia que Dom Pedro I nomeasse ministros, juízes e senadores, fechasse câmaras e tomasse outras medidas centralizadoras. Então evidenciou o quê? Um quê autoritário, um quê mais centralizador, um quê mais de uma personificação do poder na figura do Dom Pedro. Segundo o historiador Francisco Alambert, a intenção declarada era moderar as diferenças. A intenção descarada era dar poderes absolutos ao imperador. Então, de início, era para fazer a moderação entre os poderes, o jogo de poder. Mas, subliminarmente, era para centralizar esse poder na mão do imperador, do Dom Pedro. Teoricamente, o poder moderador ele deveria atenuar a relação entre os 3 poderes quando houvesse discordância entre eles, é o que eu falei. Então, por exemplo,
você tem aqui esses três poderes. Os três estão discordando. O judiciário fala A, o legislativo fala B e o executivo fala C. É dever de quem? Do imperador chegar e falar assim, olha, vocês todos vão falar D. Ponto final. Se o imperador desse na cabeça dele e falasse, olha, você vai perder 2 ministros. Ele ia lá e perdia 2 ministros. Ele ia lá e tirava 2 ministros. Não, vamos fechar a Câmara. Ele ia lá e fechava a Câmara. Claro, teria retaliações? Com certeza. Mas ele tinha o poder de fazer isso. Por conta do poder moderador. Então, a ideia é que é um poder sobreposto aos outros. Usado para moderar os outros por um imperador que buscava centralizar o poder em si. Outra coisa muito, muito importante da relação entre a Constituição, um ponto principal da Constituição de 24, é um detalhe, eu quero que você entenda 3 coisas sobre a Constituição de 24. Primeiro ponto. Os 3 pontos mais importantes da Constituição de 24. Garantir a independência jurídica do Brasil, que é o que a gente falou antes. Segundo ponto. Divisão dos poderes. Dividir bem a escala de poder, as leis, as regras que vão reger esse novo país, vão organizar essa nova nação. E a quarta ideia, relação igreja-estado. A Santa Igreja sempre foi um elemento principal no jogo, nas políticas antigas. E aqui não foi diferente. A Constituição de 24, por exemplo, ela institui a Igreja Católica como a religião oficial do Brasil. Uma coisa interessante dessa Constituição, o primeiro nome que aparece na Constituição de 24 é a Santíssima Trindade. Em nome da Santíssima Trindade, eu, Pedro I, promulgo, outorgo, quer dizer, a Santa Constituição. Claro, não está nesses termos, mas estou parafraseando, mas é basicamente isso. Essa é a ideia do negócio, pra você ter uma noção. Uma ideia, por exemplo, que Dom Pedro adicionou à Constituição foi a ideia do beneplácito, que era a aprovação e a determinação de que as ordens e as bulas papais fossem cumpridas em todos os países. Então, poxa, se o Papa vai lá e fala ABC, é ABC no Brasil, na Igreja do Brasileiro, né? Tinha também o regime do padroado, que determinava a submissão da Igreja ao imperador, pois os postos eclesiásticos recebiam recursos do governo, assim como funcionários públicos. Então, aqui está um ponto importante. Dom Pedro I interferia diretamente na igreja. Então, se Dom Pedro I quisesse nomear um cardeal, ou seja, um bispo de cunho internacional, até digamos assim, que poderia ter influência no Vaticano e em funções dicasteriais lá no Vaticano, ele poderia fazer isso. Ele poderia nomear bispos, certo? Nomeando até mesmo sacerdotes para cargos fundamentais, para influenciar, querendo ou não. A prática de outras religiões, por exemplo, islamismo, protestantismo, etc., ela poderia ser realizada de modo particular em algum lugar reservado, ou seja, qualquer manifestação pública de religiosidade diversa da católica deveria ser evitada. Não, isso não é aceitável. Dom Pedro I, resumindo, Dom Pedro I ele garantia, a partir de tudo isso, o que? Domínio, poder central nele. Essa Constituição foi feita para garantir que ele fosse mais firme, mais forte e mantivesse o poder. Ele era muito... Ele sofria muita resistência, lembre-se disso. Ele sofria muita resistência. Mas eu passava por um processo de independência. Precisava de poder. Dom Pedro I precisava centralizar esse poder na figura dele e fazer com que o Brasil andasse. E uma das formas como ele fez para fazer isso foi centralizar em si poder. Centralizar em si tudo isso através, por exemplo, do poder moderador, através, por exemplo, da relação entre ele e a igreja e através, por exemplo, da criação de uma figura de um imperador independente, mas ao mesmo tempo absoluto. Então, sobre a Constituição de 24 é isso. E agora a gente vai entrar já no âmbito das revoltas. De novo, Dom Pedro era extremamente duvidado. Havia muitas resistências contra ele. O absolutismo já era colocado em pauta. A Revolução Francesa havia sido há alguns anos. Outras revoluções ecoavam na Europa.
manifestos ideológicos já ecoavam na Europa, iluministas e, enfim, de outros movimentos. E o absolutismo vai ser colocado em pauta. Mas isso é para outro momento. Desejo que seus estudos sejam maravilhosos. Continuamos com Revolta no Nordeste. Vamos falar sobre Frei Caneca, as revoltas nordestinas. Creio que é no Pernambuco, né? Se não me engano. É no Pernambuco. Revolta do Pernambuco, Confederação do Equador e etc. Mas desejo que você tenha uns estudos maravilhosos, que Deus abençoe sempre, que você consiga alcançar os seus objetivos. Deus abençoe sempre. Amém.